Alvorada despertando com você. Alvorada, luz em nosso amanhecer. Começa agora, Alvorada, com Nando Garcia. Começando mais um programa Alvorada para você aí na sua manhã. A gente quer agradecer a sua audiência, a todos que estão nos bastidores trabalhando também para este programa, né, chegar a você, estar no ar aqui na sua TV Mundo Maior. E eu quero falar então com aquele que sempre está conosco, né, já saudando ele. Olá, Tiago, como é que vai? Bom dia, Nando. Bom dia aos amigos. Prazer, tão bom a gente estar junto nessa energia maravilhosa, falando de Jesus, falando do Evangelho e trazendo o Emmanuel para a nossa vida, para o nosso cotidiano. É verdade. O Tiago já está falando aí do Emmanuel. Por quê? Porque nós vamos estudar hoje, vamos fazer reflexões, comentários do livro Calma, de Emmanuel, né? E Já estou nós... dando spoiler aqui, né? mas é assim mesmo, já para, né, trazer aquela curiosidade para o nosso telespectador. Então, nós vamos falar aqui sobre evitando inquietações, né? Tiago, nós não somos, né, inquietos, né? Imagina. Não, isso aí não é para nós, não, né? É verdade. Então, evitando inquietações, de Emmanuel, psicografia do nosso querido Chico Xavier, do livro Calma. O primeiro parágrafo aqui, ele diz o seguinte, ó, considerando que a inquietação em nós gera inquietação naqueles que nos rodeiam, revisemos, pelo menos de quando em quando, as induções, né, de induzir, que nos possam impelir à intranquilidade. Será que a gente induz? Será que a gente influencia, Tiago? Será que a gente, muitas vezes, está ali... não existe a obsessão de desencarnado para desencarnado, e desencarnado para encarnado, de encarnado para encarnado. Quer dizer, existe essa, né, indução muitas vezes. O Espiritismo vem trazendo de uma maneira magistral, não é, Nando? Que somos espíritos presos num corpo de carne. E esse corpo de carne, ele não limita, né, totalmente os nossos movimentos, as nossas influenciações. E o Emmanuel já está dando a dica para nós aí. Se a gente quiser combater as nossas inquietações, de quando em quando, vamos ficar atentos, né, de vez em quando, e vamos atentar. O que será que está nos influenciando? Quais são os estímulos que estão batendo na nossa porta, não é, Nando? O que será que está nos rondando? E nós também, né? O que será que a gente está emanando para as outras pessoas? Nós estamos vivendo um momento da humanidade, do planeta Terra, em que estamos sujeitos, né, a essas inquietações, né, que o nosso Emmanuel traz aqui, né, ele coloca como evitando aquilo que nós precisamos evitar, né? E estamos sujeitos, estamos suscetíveis, dependendo da sensibilidade de cada um, porque todos nós somos médiuns, nós podemos estar suscetíveis a essas influenciações, essas induções, aquilo que muitas vezes vem de encontro aqui, a nossa sensibilidade. Então ele continua aqui, Tiago, dizendo assim, olha, recorda que todos nós, os espíritos encarnados ou desencarnados, em evolução na Terra, ainda estamos longe da condição de espíritos perfeitos. Né, Tiago? Olha só, acho que isso é uma das principais coisas para ajudar, viu, Nando? Os principais remédios para nos ajudar a combater as nossas inquietações, os nossos tormentos. Ele falou assim, vocês entenderem que vocês não são perfeitos, vocês estão no mundo de provas e expiações. Isso já é uma grande coisa, já é uma grande coisa. A gente aprende, Nando, na ciência, eles estão hoje em dia cada vez mais dizendo assim para nós, que a repetição nos leva realmente a introjetar o conceito dentro de nós, a criar hábitos, não é? E a gente já ouviu tanto essa frase, né? Vocês vivem no mundo de provas e expiações, estão indo para o mundo de regeneração. Mas e aí?
Essa informação ela precisa ser processada, não é? Não é só para a gente guardar ela em algum lugar. E o Emmanuel está aplicando o conteúdo muito bem aqui. Ele está dizendo o seguinte: vejam bem, vocês sofrem inquietações, eu sei. Só que vocês têm que entender que onde vocês vivem não é um mundo perfeito. Vocês precisam entender isso, já tem que estar preparado, mentalmente preparado. Isso tem total sentido, não é, Nando? Porque o mundo nosso é imperfeito ainda. Nós, da categoria dos mundos aí, né, Tiago? Se a gente for ver em que categoria que estamos, e nós estamos passando, né, de uma fase para outra, na transformação para um planeta de regeneração. Então, pela questão de não sermos perfeitos ainda, o outro não é perfeito, nós também não somos. Então, a gente precisa ter consideração, a gente precisa avaliar muito bem o que nós muitas vezes pensamos ou muitas vezes projetamos no outro, ou espelhamos no outro, ou apontamos o erro do outro, ou condenamos o outro. A gente tem que olhar um pouco também para nós mesmos, né? E reconhecer essa imperfeição que ainda existe. Ele diz Você assim, sabe de uma, né? diga, Não, pode falar. sabe de uma coisa, Nando? Você estava falando, eu lembrei de que o Emmanuel está dizendo isso, né? Estamos longe ainda da condição de espíritos perfeitos. E eu tinha combinado um compromisso com um amigo, né? Ele ia passar aqui em casa. A gente combinou tal hora. E chegando naquele horário, ele não veio, né? Aí ele explicou, tô precisando fazer tal coisa, passei, vou chegar um pouco mais tarde. Eu falei, poxa, falei, por que ele não deveria ter feito isso antes, né? Pensei. Aí, Nando, nesse período que eu estava esperando ele, surgiu um problema para mim. Aí eu falei para ele, espera mais um pouquinho. Aí eu falei, tá vendo como que é? A gente quer a perfeição dos outros, mas a gente não dá essa perfeição, né? A gente exige, Nando, que as pessoas, né, comportamentos, vamos dizer assim, 100% adequados. Ninguém pode nos ferir, nós somos sensíveis, né? Achando que as pessoas não têm, né, os seus problemas, as suas limitações, e a gente quer que todo mundo seja perfeito com a gente, né? Mas a gente dá as nossas mancadas e nem percebe. Eu achei isso tão... acho que a espiritualidade me trouxe a ideia tão forte na mente, falou, tá vendo? Olha você aí também. Então, não exija dos outros aquilo que você... Então, assim, eu achei lindo. E exatamente isso aqui. Tiago, porque nós estamos no mundo do improvável. Né? Tantas coisas acontecem, talvez muitas pessoas gostariam de ter tudo ali, dentro da probabilidade, tudo certinho, né? Tudo bonitinho no quadradinho, né? Mas isso não acontece, não. A gente ainda está muito longe disso, né? Ele fala aqui também que aceita ter como és e onde estás. A gente se enquadrar no planeta que nós estamos, né? Não adianta a gente achar-se superior ao outro ou mesmo inferior ao outro. Nós estamos no patamar de equilíbrio aí. Se nós estamos no mesmo planeta é porque a nossa condição é semelhante. Pode ser não exatamente igual, mas que é semelhante, ela é. Então ele fala, aceita-te como és e onde estás, a fim de que consigas caminhar com segurança para o que deve ser e para a melhor condição que te cabe alcançar. Dentro das nossas condições, né, Tiago? O que a gente puder fazer de melhor já vai ser bom. Não. E ele está dizendo duas coisas dentro desse aceitação. Aceita como és e aceita onde você está. Porque às vezes a pessoa ela não se conforma, né, com determinadas situações que ela está vivendo. E para a gente ter esse antídoto contra as inquietações, para que a gente busque essa calma, né, Nando? Para a gente ter essa calma, a gente precisa aceitar. A gente precisa aceitar quem a gente é, o jeitinho que a gente é, né? E se a gente não está contente com esse tipo de coisa, com um determinado jeito inconformado, por que não? Mais um convite à reforma íntima, não é, Nando? Nós somos plásticos, nós somos flexíveis. Ninguém nasceu para ser de um jeito, senão a vida não teria sentido. Ele está dizendo o seguinte, Nando, aceita como você é e aceita onde você está. Se você quiser mudar de lugar, trabalhe para mudar de lugar, não é, Nando? Faça por merecer, adote as medidas, mas aceite isso, aceite as circunstâncias. E a gente vai ver até que no futuro, quando a gente tiver, acho que com a mente mais dilatada, Nando,
que os nossos caminhos não foram muito bem, não foram tanto assim empurrões dos desnatinos, mas na verdade foram mais as nossas decisões que nos levaram onde nós estamos, viu? Acho que a gente vai chegar nessa conclusão no futuro, no futuro, aí, quando a gente for mais maduro, viu, Nando? Ah, porque, Tiago, somos responsáveis por tudo aquilo que, né, nós mesmos acabamos por levar a efeito, né? Então, ele fala aqui, consulta o passado por arquivo de informações que te facilite os movimentos em rumo certo, mas não te prendas à lembrança de caráter negativo, porque hoje é o dia de construir, né, o amanhã, com o material selecionado que disponhas no campo da experiência. E beleza, né? A pintura, as palavras do Emmanuel, né? Nos movimentar em rumo ao certo. Já basta o que nós já erramos, né? Uma das coisas que sempre eu faço reflexões, né? Chega, né? A gente até realmente existe um cansaço de errar, né? De entrar numa situação mais infeliz. Isso aí já nos cansa hoje, a gente não quer mais. Então a gente precisa arrumar, buscar o rumo certo, como ele fala aqui, né, Tiago? Se a gente tratasse, Nando, da nossa vida como uma empresa, vamos dizer assim, há aqueles que digam que informação é poder, né? Aquele que tem informação, ela tem poder, porque a empresa vai poder tomar as melhores decisões e alcançar os melhores resultados. Aí o Emmanuel, de maneira magistral, traz esse conceito, coloca o seguinte, assim, consulta o passado, sim, consulta o passado. Para quê? Para que ele te facilite os movimentos. Olha como tem tudo a ver, Nando. Facilite os movimentos. E ainda disso, essa lembrança não pode servir de caráter negativo. Ela tem que servir como algo para construir direito. Se você já sabe que a fundação com 1 metro a parede não vai aguentar, você vai ter que fazer o quê? Vamos testar 2 metros, a gente tem que fazer agora 2 metros, 3 metros. Então não fala assim, não vou construir nunca mais, não vou fazer isso, não vou levantar isso nunca mais porque cai, dá errado. Fala, não, use esses revés para construir algo novo agora. E a palavra é essa, viu, Nando, que ele coloca aí, construir. Temos que construir, não tem jeito. E como que nós vamos construir? Com esse material selecionado, que a gente viu as experiências do passado, selecione esse material agora e use isso para construir o futuro. Isso é muito bonito. É um convite, né? Para a gente sair dessas inquietações, a gente precisa ir para frente. Precisa construir algo novo. A espiritualidade está nos dando essa dica. É verdade, Tiago, porque ele fala de consultar o passado, né? Como você também enfatizou. Consultar, não viver no passado, não ficar pensando no passado, não ficar chorando o passado, né? Sofrendo aí com esse passado, muitas vezes que nós tivemos. Mas a gente pode consultar o passado, como a gente consulta muitas vezes a experiência do nosso avô, do nosso pai, das pessoas que são mais experientes, que podem nos mostrar, falar assim, não vai por aí, porque isso é consultar o passado, por exemplo, para viver o seu presente. Não vai por aí. Eu já passei por isso. Eu sei que esse caminho aí é um caminho que não vai ser bom para você. Por quê? Isso é uma experiência que a pessoa já viveu, foi no passado. Consulta o passado dessa forma, para não sofrer mais, né, Tiago? E a gente não pode deixar isso nos retrair. É isso que a espiritualidade está nos querendo, tirar dessa inquietação. Porque o passado, ele deve ter... Para o Emmanuel ter colocado aí, Nando, e a gente tem as nossas experiências, né? O passado exerce um grande peso no presente. Ainda a gente é sensível a esse ponto, né? E Jesus pediu que a gente não adotasse esse tipo de comportamento. Jesus, né, o psicólogo dos psicólogos, Nando, ele já trouxe essa receita. Ele queria que a gente falasse assim, não andeis, né, inquietos por coisa alguma, porque as preocupações do dia de hoje já se bastam. Então, não andeis inquietos por coisa alguma. Ele já nos recomendava isso. E o Emmanuel vem reforçar esse conceito
E ele dilata e diz mais: pegue essas informações do passado, use esse material para construir o futuro agora de uma maneira mais eficiente. Nossos ancestrais aí que navegavam pelo oceano, né? E à medida que eles foram conhecendo os locais, eles foram mapeando, né? Foram dando, deixando sinais, deixando ali inscrições, para que aqueles que viessem depois pudessem navegar de uma forma mais tranquila. Não ia ter muitos obstáculos, porque o que acontece? Eles já teriam confeccionado um mapa para que as pessoas seguissem. Então, por que recusar isso, muitas vezes? Então, consultemos aí o passado dessa forma positiva, né? Ele fala aqui, ó, libera a capacidade de compreender e perdoar com que o Criador nos dotou a cada um, para que o ressentimento ante os conflitos de ação e de opinião nas áreas de trabalho em que te vês não te causem desequilíbrios. Olha essa informação de compreender e depois perdoar é algo que nos liberta, inclusive do passado delituoso, né? que nós tivemos, né? Então, bom, a reencarnação é uma bênção mesmo, porque a gente não tem o esquecimento do passado, a gente não tem também o domínio do futuro, para que a gente viva hoje essa nova etapa do espírito, nós espíritos, é muito importante. Né? Então, por isso que a gente precisa, não estava falando do navegante lá? O Evangelho é a bússola para a gente poder se orientar nesse presente. E a única coisa que a gente pode entender do futuro é que se o melhor que fizermos hoje, consequentemente pela lei de causa e efeito, alguma coisa boa nós devemos colher. Mesmo que a gente não saiba, até é bom que não saibamos. E você sabe, Nando, que tem uma outra informação muito bonita aqui desse trecho, que ele coloca assim, ele diz assim, o Emmanuel diz assim, que o Criador nos dotou, cada um de nós, com a capacidade de perdoar e compreender. Você percebeu você viu que legal que ele colocou isso aí, né? Porque tem pessoas, ele quer quebrar um gelo no nosso coração, eu acho, Nando, que dizendo assim, a pessoa diz assim, não, mas eu não tenho capacidade, né? Eu não consigo. Eu vejo aí gente fazendo, mas eu não sou assim. Aí o Emmanuel está dizendo o seguinte, não, todos nós temos essa capacidade de nos livrar dos nossos ressentimentos. Temos essa capacidade, nós precisamos colocar isso em exercício. E cada vez que a gente vai se exercitando mais e mais, isso fica cada vez mais fluido, mais natural. Mas, na verdade, a gente se fortalecendo. Aquela palavra atravessada vai penetrando cada vez menos no nosso corpo, porque a gente vai ficando mais forte, né? A gente vai conseguindo se fechar, cicatrizar cada vez mais. E o que você falou da bênção, da reencarnação, né? Tudo que a gente queria, a gente recebe na reencarnação. Sabe por quê? Imagina se com você, Nando, desse uma maior mancadona com você. E a gente está triste. E a gente, vamos dizer assim, por uma alegria do destino, a gente chega e conversa e fala assim, vamos esquecer tudo e começar de novo, vamos esquecer isso que aconteceu e a gente toca a vida de novo. A reencarnação vem fazer exatamente isso. Esquece tudo e começa, refaz os seus relacionamentos. Você pode até sentir no seu coração aquele, né? Aí tem alguma coisa. Mas o dever cristão nos chama para quê, né? Reparar esses relacionamentos. É tão bom. A reencarnação é uma bênção mesmo. E temos capacidade, Nando. Ele fala aqui, né, Tiago, também dos ressentimentos, né, que muitas vezes nós carregamos, das mágoas, né, os conflitos. Então, nós estamos aqui para quê? Justamente para trabalhar essas questões, essas situações. Nós não estamos fora do lugar que nós deveríamos estar, não. Estamos no lugar que deveríamos estar, com as pessoas que estamos, com as situações que nos cercam. Hoje, passando por tudo que a gente está passando no planeta, nós estamos no lugar certo.
né, a misericórdia divina nos colocou, né, nesse ambiente, né? A misericórdia divina nos colocou nessa situação, não para que a gente sofra, justamente para que a gente supere. Então, as intempéries que acontecem, os dissabores, as dores, a gente parar para pensar e falar assim, será que eu estou aqui para sofrer mesmo, né? Será? Não, nós estamos para aprender e para sermos felizes. E a felicidade, como a gente já até comentou num dia anterior aí, ela não é algo utópico, ela é algo que a gente tem que sentir, tem que estar em nós. Por exemplo, a gente coloca a felicidade no quê? Lá na frente, como o sucesso que a gente pode ter, o bem que a gente pode adquirir, e lá está a felicidade. Então a gente coloca lá. Chega lá, quando a gente está lá com aquele carro que a gente sonhava, aquele automóvel último, né, do último ano, tudo bonito, automático. A gente dá umas voltas, faz uma viagem, isso era a felicidade? Não estou sentindo que é isso. Então a gente tem que ser feliz primeiro, para depois ir atrás dessas outras situações, né, Tiago? É verdade, porque os desequilíbrios, Nando, não, ele tem a ver com o estado íntimo, né? Ele finaliza dizendo isso, para que não te causem desequilíbrios. Nós precisamos o quê? Compreender e perdoar. Você percebeu, Nando, que se a gente quiser realmente evitar inquietações, como é o título do nosso tema de hoje, né? Evitando inquietações, percebe que o Emmanuel sempre nos convoca a uma atitude, é algo que nós devemos fazer. O Emmanuel não diz assim, ó, deixa para lá. Não, construa, compreenda, aceite. Você vê como que é? Como a gente deve se fazer para se livrar dessas coisas? É uma tarefa, Nando, não é uma... o tempo ele não tem... A gente fala assim, o tempo cura, né? Aqui diz que não. A espiritualidade está dizendo o seguinte, você deve fazer algo. Mas a compreensão acompanhada no tempo, aí é outra história. Não é o tempo por si só, não é, Nando? Não é o tempo sozinho. É. Tem que ter uma atitude espiritual por trás. E ele fala aqui, ó, numa outra parágrafo. Não acredites tanto em doença e cansaço que te impeçam de servir ao próximo, trabalhando um tanto mais. Eu lembro do Chico, que às vezes lá doente, às vezes cansadinho lá do dia das atividades diárias, ele ia e atendia as pessoas e servia. Então, às vezes a gente coloca essas situações, eu estou doente, às vezes você pode estar não se sentindo bem, né? Eu lembro também do próprio Divaldo, porque o Divaldo, com seus compromissos lá na casa mesmo, num dia de trabalho de desobsessão, não estava bem, e a Joana dizia para ele, vamos lá trabalhar. Até que ele levanta, vai trabalhar. Quando ele sai da reunião, ele sai muito melhor do que ele estava. Então, muitas vezes a gente fala, eu não vou hoje lá na casa, eu não vou fazer a minha tarefa porque eu não estou bem. Não, é nesse dia mesmo que a gente precisa ir, né, Tiago? É verdade. E olha essa frase, né, nesse atual momento que a gente vive, né? Olha só. Não acredites tanto em doença e cansaço que te impeça de servir ao próximo, trabalhando um tanto mais. A gente não pode deixar esse atual momento paralisar as nossas ações. Será que você não pode fazer uma oração? Será que você não pode conversar com alguém mesmo à distância? Não deixa isso te impedir de servir ao próximo. Vamos mudar o nosso jeito de ser, né, Nando? Mas não vamos ficarmos paralisados, né? Nos paralisarmos. Então, esse medo congelante, esse medo que nos tira da frente de batalha, com certeza vai nos deixar a gente mais suscetível às inquietações. E as distrações, né? E as distrações que a gente tem. A gente estava falando, às vezes, de alguma coisa, toca um sinal, ou alguém fala alguma coisa, e a gente não foca naquilo que é necessário para nós. Né? O que vem também de fora sempre vai nos distrair. Então, a gente tem que se empenhar, mesmo com cansaço, de falar que com doença, né? Isso não pode ser impedimento para a gente poder servir, né?
Ele fala outra aqui, frase, né? Que é uma frase, esse parágrafo. Auxiliar desinteressadamente aos semelhantes será sempre a base de qualquer melhoria. Não saiba a mão direita o que faz a mão esquerda e faça espontaneamente, faça porque isso traz satisfação, né? A espontaneidade ela tem mais naturalidade também. Fazer aquilo que a gente, né, pode fazer dentro das condições que estamos, mas nem que seja algo tão pequeno, mas que é algo que a gente está doando de si. Por exemplo, a amamentação. A mãe, quando amamenta, ela está dando o alimento dela, que sai dela. Ela não está pegando uma lata lá de leite, fazendo leitinho para a criança. Você vai lá doar sangue, você não compra o saquinho de sangue lá na farmácia e leva, ó, vim fazer a doação de sangue aqui. Não, você tem que doar do seu sangue ali naquela doação. Então a gente precisa fazer esse exercício de doar-se. Algo de nós. Então, mesmo que seja uma gota de sangue, que a mãe consiga amamentar a criança e dê o mínimo que a criança precise. É isso, né, Tiago? Só para não achar que o tempo não tem importância, Nando, para melhorar um pouco a minha fala, eu vou dizer o seguinte: e quando a gente tem que doar o nosso tempo, precioso tempo, né? Então, E, verdade. e, esse é e isso é uma doação, esse é um dízimo, Nando, difícil de dar, viu? Doar o nosso tempo é um dízimo difícil, custa o nosso coração. Doar alguma coisa para Jesus. Você já É, pensou, Nando, doar alguma coisa imaterial? Porque, obviamente, ele não quer o nosso dinheiro, não quer as nossas coisas materiais. é. E até no próprio texto sagrado diz que ele é dono do todo ouro e toda a prata, né? Dando mostras de que isso não é uma ilusão. Mas será que a gente teria condição de ofertar o nosso tempo assim, Nando? É. Desinteressadamente para Jesus? Fala assim, Senhor, eu não sei o que isso vai repercutir. Talvez acho que é uma obra tão pequena, mas eu vou fazer isso desinteressadamente. Como deve ser bonito isso, como ele viu aquela mulher, né, Nando? Entregando aquela moedinha. Como Jesus conhece o coração da gente. Interessante, né? Que a gente for falar de tempo, de criação e de quanto tempo Jesus já dedicou para nós, milhares e milhares de anos. E ele esteve lá na criação do globo terrestre, junto com os engenheiros siderais. E aí eles falaram: nós vamos colocar uns metais na Terra para dar equilíbrio, né, para a Terra ter equilíbrio no seu giro lá, né, na parte de, como fala, que você tem aqui, atração, né, Gravidade? da gravidade. Então, vamos colocar esses metais lá. Aí o homem encontra esse metal e fala assim: isso aqui tem valor, né? E cria o ouro. Mas desde lá, quando Moisés estava atravessando o deserto, o culto ao bezerro de ouro, né? Então esse ouro, essa prata, é tudo ilusório, né? Isso foi criado o quê? É algo da natureza para equilíbrio do planeta Terra. Então muitas coisas são nos apresentadas e nos doadas e a gente muitas vezes desvia, né, aquilo, desvia o propósito daquilo. É como hoje a gente está precisando muito cuidar da natureza, né, Tiago? É verdade. Até uma amiga, Nanda, ela sempre ela manda uma corrente de oração pra gente na internet, Nanda. E sabe para quem que ela endereça sempre essas orações? Para as equipes espirituais que cuidam da harmonia da natureza no planeta Terra. Eu vejo pouca gente vibrando por isso, sabe? Eu acho tão bonito que ela faz esse trabalho. Ela está sempre lembrando desses espíritos que tomam conta das forças da natureza. Ela sempre pede pelo equilíbrio das forças da natureza no planeta Terra. Eu acho isso muito bonito. E claro, tem todo o cuidado de Jesus por trás, querendo que a nossa escola, né, Nando, seja a melhor possível para nós. Verdade, Tiago. Bom, agora a gente vai fazer aquela prece, oração e vibrações que a gente costumeiramente faz, né, no programa, aqui Alvorada. Então, vamos lá, Tiago, você que está aí, querido telespectador, nós vamos para esse momento, então, que vamos nos colocar em vibrações,
pelo nosso planeta, como o Tiago agora mencionou, essa amiga, pela natureza, pelos reinos mineral, vegetal, animal, pré-hominal e hominal e espiritual. Pedir para essa esfera que nós nos encontramos, que ela possa ser emoldurada de muita luz, de muita paz, de muito amor. Nós possamos, nesse instante, Jesus, contar com a inspiração dos benfeitores que trabalham contigo, os missionários da luz, que possam eles nos inspirar, possam ser eles também os mensageiros da tua luz, da tua paz, do teu amor. Amado Mestre Jesus, pedimos por todos aqueles que estão enfermos, que estão em desequilíbrio, que estão doentes do corpo, da alma, da mente, do coração, todos que estão nesse instante infelizes, tristes, que possam se levantar, que possam se equilibrar e que possam vislumbrar a misericórdia do nosso Criador. Jesus amado, esteja em todos os lugares, nos nossos lares, em todos os nossos corações. Te agradecemos imensamente. Estivemos no ponto mais alto deste planeta, entre as montanhas do Himalaia, dos Andes, dos Alpes. Tu, com tuas vestes iluminadas, teus braços abertos, tuas mãos espalmadas em nossa direção, e do vosso coração espargindo muita paz, muita luz, muito amor, amado Mestre Jesus. E assim seja. Muito bem. E a gente quer dar um recadinho para você. Você pode entrar em contato conosco, entrando em contato aqui com a emissora, deixando um recadinho, e nós vamos, no próximo programa, ler e mandar aquele abraço para você. E a gente também quer dar aquele recadinho do Clube Amigos da Boa Nova. Se você quiser fazer um contato, quiser colaborar, para que essa mensagem de hoje, por exemplo, possa chegar a tantos corações, entre no site www.amigosdaboanova.com.br. Lá você vai encontrar os telefones, vai encontrar também o chat, e vai poder também falar pelo WhatsApp. É só você entrar no site, tem todas essas informações, você vai conhecer mais esse trabalho da FEAL, da Fundação Espírita André Luiz, que tem a missão da comunicação do bem, do Espiritismo, do Evangelho de Jesus. Contamos com você. Muito bem, Tiago. E estamos aí tentando evitar inquietações, né, Tiago? Tá valendo muito, tá valendo muito. São lições preciosas, viu, Nando? Estou guardando isso muito bem no meu coração, porque é um negócio tão do dia a dia, né? Verdade. Coisas que a gente pode colocar no nosso cotidiano. Não é tentar colocar isso num local, num lugar em que para ficar lá. Isso tem que trazer para o nosso dia a dia. E o nosso dia a dia começa onde? No nosso lar, com as pessoas mais próximas. É difícil? É difícil, mas não é impossível. Os espíritos estão aí assinalando, dando sinais para nós, trazendo recomendações, nos inspirando. E o Emmanuel ainda fala aqui, olha, cultivemos o respeito a nós mesmos, sem o qual não se sabe de que modo angariar o respeito dos outros. E aquele, amai-vos uns aos outros, ama como eu vos amei, ama a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Não é verdade, Tiago? E o Emmanuel já deu uma dica ótima, e esse amor pode ser através do respeito. Respeitar em duas nuances, Nando, a nós e aos outros. Então, ele já nos deu uma dica, mas como esse amar, né? Comece se respeitando. Respeitando, né, quem você é, respeitando a sua essência. Se você não gosta de determinada coisa, sabe que aquilo te faz mal, para que a gente fica ainda dando o chamado murro em ponta de faca, não é? A gente ainda adota comportamentos que sabe que vai nos chatear, que vai nos ferir, então evite. Se conhecendo, a gente evita muitos dissabores, é isso que ele está nos pedindo, tão bom isso. Dores e sabores, né?
Nós estamos aqui justamente para um teste, uma avaliação de quanto a gente pode melhorar, nós espíritos, né? Chegar numa condição melhor amanhã. O que a gente está procurando fazer e pode fazer de melhor é a pavimentação daquela estrada que nós mesmos vamos caminhar. Porque amanhã a gente volta para a vida espiritual, mas a gente volta também para a reencarnação. No ambiente que a gente vai viver, é um ambiente que nós também temos participação, né? Aquela pedra que foi colocada no caminho, que se transformou em asfalto, foi nós que pavimentamos. Então, de alguma forma, a gente vai pisar esse chão. A gente vai colher os frutos da nossa semeadura. A gente vai. Isso é a lei. Não tem como a gente fugir disso. É perfeita, né? É lei de amor, não é lei de talião, né? Não é olho por olho, dente por dente, não. Deus não ia nos colocar numa situação em que a gente não teria condições de suportar ou passar né, por essa situação. Não coloca sobre nossos ombros mais do que nós podemos carregar, né? Não é mesmo, Tiago? É lindo, você falou algo assim, nossa, estou digerindo essas informações. É verdade, ele quer que a gente pavimente realmente a nossa pista, o nosso caminho. E essa é a coragem que os espíritos querem despertar em nós, não? Tirar a gente dessa passividade. A gente tem capacidade de evitar inquietações. Nós temos essa capacidade. Então, cabe a nós agora mexermos, revolvermos as energias dentro de nós e no mundo exterior para que a gente consiga. Você viu aí, né, Nando? Nós não vamos estar imunes. Nós Sim. não faremos uma redoma de vidro espiritual. O Emmanuel não está prometendo nada disso, Jesus não prometeu nada disso. Mas a gente vai evitar muitas inquietações e evitar que aquilo se instale. Isso já é muito, 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 muito bom. Ele fala aqui, encerrando aqui esse texto de hoje, confiemos em Deus acima de tudo, sem nos esquecermos, porém, de que Deus igualmente confia em cada um de nós. Quem nos dera a gente ter um tiquinho dessa confiança que Deus tem em cada um de nós. Ele confia que a gente vai conseguir ultrapassar as dificuldades, os dissabores, os desafios, as dores. Ele confia. E nós precisamos confiar também, né, Tiago? Você vê, Nando? Olha que coisa, eu estava com um amigo, ele está no hospital, Nando, ele teve o Covid, né? Sim. E no Covid lá ele pegou uma bactéria, Nando, no hospital. Olha só que complicação. Ele que já é uma pessoa de risco, já é um idoso, né? Uma pessoa de idade. E durante o tratamento, Nando, ele pegou essa bactéria. E aí conversando, né, com os amigos, né, para a gente fazer uma corrente de oração e tudo. E a pessoa disse, né, se mostrou um pouco desesperada. E a gente leu Emmanuel, e a gente também fica um pouco aflito, né? A gente leu Emmanuel e diz assim, confie em Deus só nas coisas boas, confiar em Deus só quando tudo dá certo, confie em Deus só quando, né, tá favorável para nós. Ele diz, não, confie em Deus acima de tudo, é acima de tudo, acima de qualquer circunstância. Tá ruim, parece que o quadro de saúde está piorando. Vamos confiar em Deus. Esse é o recado. As adversidades, as inquietações, vamos confiar em Deus. Porque, e ele finaliza aí, Deus também confia em nós. Confia que a gente vai aproveitar as situações. Confia de todo investimento espiritual que ele fez na gente. Confia no coração que ele sabe, no espírito que vai se tornar perfeito. Ele confia nesse projeto dele, né? Que somos nós, cada um de nós, né? Ele nos ama infinitamente. Ele também espera que façamos a nossa parte. Então fica esse convite maravilhoso da confiança em Deus, em qualquer situação. Beleza. Lindas palavras aí do nosso querido Tiago. Então, nós estamos chegando realmente no final deste programa. Vamos estar com você todos os sábados aí.
Esperamos aí que você mande aquele recadinho. E estamos chegando no final aí. Gratidão aí a você, gratidão ao nosso Tiago. Tiago. Gratidão, Nando, gratidão aos amigos, pessoal da técnica que está aqui conosco, né, Nando? Pessoal que está nos assistindo. A gente forma essa família espiritual e isso é tão... A gente se alimenta, Nando. Isso é maravilhoso. Eu agradeço de coração, viu? Um beijo a todos. E muita paz, muita luz a você aí. Esperamos você no próximo programa, na semana que vem, no sábado aí, 8 horas da manhã, programa Alvorada, despertando você no sábado, para despertar, para você acordar aí a semana toda e nos encontrarmos novamente na semana seguinte. Muita paz, muita luz e até o próximo programa Alvorada. Alvorada despertando com você. Alvorada, luz em nosso amanhecer. Termina aqui, Alvorada, com Nando Garcia.